Boa noite, irmãos. Nós glorificamos ao nosso Deus através de todas as coisas. Nós estamos falando sobre a teologia da espiritualidade e hoje nós estamos nesta série, na mensagem número 10, nesse 30/7/2023, aqui na Igreja Voz Bíblica. Nesta 10ª mensagem, ela vai ser uma continuação da 9ª. A 9ª falava da tríade da existência. Tríade fala de 3 coisas, 3 fatores, 3 elementos fundamentais da existência. Na realidade, sem essas 3 coisas, a existência perde o seu sentido, perde o seu propósito e o homem não vai encontrar a resposta para aquelas questões do tipo: por que é que eu estou aqui? Qual o propósito? Né? Por que nasci? Por que é que eu estou aqui? Qual é realmente o significado, o sentido de existir? Qual é a essência realmente da existência? A questão é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, de modo que o homem só encontra sentido para a sua existência em Deus. Ele pode procurar em todo tipo de coisas possíveis de serem imaginadas, que se poderia dar um propósito, um sentido para a vida dele. Porém, como disse o filósofo cristão Agostinho, ele só vai encontrar sentido em Deus, quando ele descobrir aquela resposta que está no Catecismo de Westminster. Qual a razão da existência do homem? E lá diz que o homem tem um duplo propósito: glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Ele só vai desfrutar o bem, a felicidade, porque o bem e a felicidade estão em Deus e em nada fora de Deus. O que está fora de Deus, que parece dar felicidade, é uma ilusão pecaminosa, carnal, satânica. Então o propósito do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O gozo, a alegria, a felicidade está em Deus e em nada mais. Por isso Cristo disse que eu sou a água da vida. Aquela água viva que ele falou para a mulher samaritana, que ela tomando da água aqui da terra, ela voltaria a ter sede, ela nunca encontraria real satisfação, real saciedade. Porém, se ela bebesse da água que Jesus Cristo dá, se faria nela essa água, ou esse elemento saciador, uma fonte a jorrar, a desembocar na eternidade. Ou seja, sem Deus, o homem é uma criatura disfuncional. Não funciona para aquilo que Deus a fez, a criou. Não tem como ela fugir do seu destino. Portanto, a tríade da existência é glorificar a Deus. O nosso texto principal foi lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 14-33. Lá diz que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer isso para a glória de Deus. O segundo elemento da existência é santificar-se. Depois da queda no pecado, o homem esqueceu-se da sua identidade. O homem tinha um relacionamento maravilhoso, perfeito com Deus.
lá no jardim, ele desfrutava de uma real satisfação, uma real paz, um real contentamento, ele estava satisfeito. Porém, quando ele caiu no pecado, o pecado o afastou da santidade, o pecado o afastou da felicidade. Ele teve a imagem de Deus desfigurada nele. Ele deixou de ser funcional e passou a ser um ser extremamente problemático. Aonde tem um ser humano, tem uma síndrome de problemas, de crises, de conflitos, e quando se juntam dois seres humanos, vamos dizer assim, um encontro de dois universos problemáticos. Por isso que na humanidade há tanta dor, há tanto sofrimento, porque o homem esqueceu-se de quem ele era. Ele era criatura de Deus, para derivar o seu prazer da sua relação íntima com Deus, derivar o seu prazer do seu relacionamento com Deus. Por isso que o primeiro item é glorificar a Deus, o segundo é santificar-se, é o que vai restaurar a identidade dele como filho de Deus, e o outro é a missão dele aqui na terra, que é evangelizar, que é influenciar pessoas para Cristo. Porém, nós ainda estamos nesse primeiro, vamos dizer assim, elemento da tríade: glorificar a Deus. E glorificar a Deus inclui louvar. Alguns teólogos fazem diferença entre louvar e adorar. Talvez, se você for para a palavra louvar, no hebraico especialmente, dá a ideia de produzir som, produzir barulho. Então é quase como que louvar tem a ver com cantar, e adoração seria o aspecto mais geral. Porém, eu vejo no Novo Testamento uma interpretação que iguala louvar e adorar, porque lá diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então nós não louvamos a Deus apenas produzindo som, emitindo notas melódicas. Porém, esse primeiro aspecto de adorar a Deus com música é bem presente na Bíblia. Inclusive é um dos elementos para ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz lá: enchemos com o Espírito Santo. O primeiro elemento é com hinos e cânticos espirituais. Veja bem, a palavra espiritual é pneumatikos, vem de pneuma, espírito. O contrário, a antítese é sarkikos, carnais. Então, tem música espiritual que faz você agradar a Deus, glorificar a Deus, e tem música carnal, visceral, é apenas para, vamos dizer assim, as sensações carnais, eróticas. E há muito disso na adoração através da história, especialmente depois do advento da música contemporânea, dos neo-evangélicos, que adotaram toda a parafernália de instrumentos e ritmos e sons. Os pentecostais também, eles trouxeram todo tipo de instrumento, de sons para dentro da igreja, cometendo um erro crasso, um erro terrível. Nós vamos ver que nós só podemos louvar a Deus, só podemos adorar a Deus com um louvor que esteja dentro de certos aspectos. Há uma visão divina sobre a adoração. Deus não deixou aí a coisa em aberto
para que cada um decidisse como louvar a Deus, como cantar. Há alguns anos atrás, uns 13, 14 anos atrás, eu fiz esse gráfico, onde eu coloco nele os elementos principais da adoração a Deus. Vamos orar agora e então eu vou aproveitar o tempo para que nós possamos passar por esses elementos de uma forma até panorâmica. Em outra ocasião, possivelmente no próximo domingo, nós vamos ver textualmente o que diz todos esses textos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude a verdadeiramente e efetivamente sermos para o louvor da Tua glória, em pensamentos, palavras, ações e na nossa adoração, na nossa liturgia, nós possamos oferecer realmente ao Senhor hinos e cânticos espirituais, e não hinos contemporâneos, mundanos, que agradam ao mundo, à carne, ao diabo, mas que são responsáveis pela grande falência da juventude evangélica e dos idosos evangélicos, porque esses idosos evangélicos hoje, que dão valor à música contemporânea dentro da igreja, foram aqueles jovens que introduziram dentro da igreja toda espécie de coisa mundana e carnal. Então, Senhor Deus, nessa mensagem, que nós possamos aprender como nos aproximarmos de Ti como verdadeiros adoradores, Te adorando em espírito e em verdade, Te adorando na beleza da Tua santidade. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui você nota que o gráfico ele tem 8 elementos. O primeiro fala da própria definição de adoração, né? Lá eu estou citando um texto em João 4:24, onde Cristo diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é uma adoração em espírito e em verdade? Então, o primeiro elemento é uma adoração só no espírito. O segundo é adoração só na verdade. O terceiro é adorar é viver para Deus. Quarto, adorar só com música racional. Onde é que a Bíblia diz isso? Eu vou mostrar. Quinto, adorar só com música sacra, sagrada, que pode entrar no santuário, que é própria e adequada para o santuário de Deus, que é a casa de Deus, a igreja, que não é um prédio, mas onde os santos estão reunidos, ali é um sacrário. Cada crente é um santuário. O sexto, adorar só com ênfase no cântico, e não no ritmo, e não na percussão, e não na performance dos artistas gospels. O sétimo é adorar só com instrumentos sacros. Tem instrumento para produzir toda sorte de efeitos psicodélicos, inclusive para simular as drogas. Ritmos e instrumentos para produzir toda espécie de carnalidade. E finalmente, 8, culto focado em Deus. Vamos então, antes de desmembrar o gráfico, em 1 Coríntios 10:31, tem o verso-chave da nossa tríade, que é glorificação a Deus, santificar-se e evangelizar. Enquanto a minha vida não estiver glorificando a Deus, não estiver se santificando, e eu não estiver evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, a minha existência é disfuncional. Embora eu não esteja cometendo um pecado crasso, feio, ou seja, todo pecado é feio, mas daqueles que o pessoal chama de pecado cabeludo, horroroso, mas pelo fato de que eu estou fazendo não está glorificando a Deus.
Eu não estou no esforço consciente e até sacrificial para santificar. Ele chega até a dizer: se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca. Se o teu pé direito te faz tropeçar, saca fora. Então 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, ele deu várias instruções. Para arrematar e resumir tudo, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui mostra como a música gospel é uma desgraça. Ela faz estrelas, ela faz shows para os homens. E se é show para os homens, não é culto, não é para a glória de Deus. Embora as musiquinhas, geralmente com pouca letra, quase nada de doutrina, mas um fraseado de autoajuda: você vai vencer, você é uma raridade, você, é todo tempo você, a glória é para o homem, o centro é o homem e não Deus. Então o texto geral dessa tríade da existência é: não importa o que você faça, onde você esteja, qual é a sua idade, se você é um crente em Jesus, verdadeiro, adorador de Deus, até comendo um pedaço de sardinha que você tirou a lata, você tem de glorificar a Deus. Comendo aquele ovinho frito com farinha, você deve glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, bebendo aquele copo d'água, aquele suco de limão, de manga, você vai estar consciente, glorificando a Deus. Ou qualquer coisa. Alguém diz até fazendo sexo. Até fazendo sexo, se você está fazendo sexo dentro do leito matrimonial. Lembra que ele diz que sagrado entre todas as coisas, ou mais honrosa entre todas as coisas, é o matrimônio, é o casamento. E Deus honra o casamento, mas sexo fora do casamento, ele diz que ele vai julgar os fornicários e os adúlteros. Ele vai julgar, ele vai castigar. Então, até mesmo quando estiver fazendo sexo, pode dizer: Senhor, eu te glorifico, porque eu estou tendo a oportunidade de fazer sexo dentro do casamento. O Senhor me deu essa oportunidade. Até muitos gostariam de ter, mas até agora não conseguiram resolver essa questão. Então, repitam comigo os 3 elementos da tríade da existência, do propósito de por que eu estou nesse planeta. Primeiro, diga comigo: glorificar a Deus. Segundo, santificar-se. Terceiro, evangelizar. Então, glorificar a Deus, santificar-se e louvar a Deus apenas com música sacra. Santidade na adoração. Em Salmos 96 e o versículo 9, Deus diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Somente na santidade as coisas são belas. O que é feito fora da santidade, você encontra a deformidade, a feiura do pecado. Por isso que as coisas do casamento são belas. As coisas fora do casamento são feias e terminam sempre em desgraça. Então, adorai o Senhor na beleza da santidade. Alguém diz: eu não gostei muito dessa música, parece tão parada, parece com poucos instrumentos. A beleza do verdadeiro louvor e adoração, do verdadeiro canto, não está nos instrumentos, não está na performance, na execução daqueles que estão tocando ou cantando, mas está na consagração de vida que eles têm.
No Velho Testamento, Deus consagrava os levitas para que eles fossem cantores. E interessante que antes de Deus fazer grandes eventos, Ele mandava o povo santificar, os levitas se santificarem, para oferecerem uma adoração que Ele fosse aceitável. Também é fundamental reverência na adoração. Eu tenho vídeos desses cultos gospels, discotecas gospels, em que parece um culto a Baal. As moças nas costas dos rapazes, montadas no pescoço deles. Teve um show desse aqui numa casa de show chamada Metrópole, que a gospeleza, né? O pessoal do gospel alugava para os jovens se divertirem com show gospel, com luzes negras, com fumaça, uma multidão de jovens naquele lugar que era usado pelos descrentes para dançarem. E no outro dia, os zeladores encontraram um monte de camisinhas lá, ou seja, jovens crentes transando, porque é isso que incita a música contemporânea, é visceral, é carnal, é erótica. Então não há reverência, há um oba-oba, há um espírito carnavalesco. Agora veja o que é que diz aqui em Esdras. E Esdras abriu o livro perante a vista do povo. Você nota a importância da palavra de Deus. Abriu o livro. Que livro é esse? É o livro da lei. É o equivalente da Bíblia hoje. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele o livro da lei, todo o povo se pôs em pé. Em algumas igrejas, sempre que a Bíblia é lida, todo mundo fica de pé. É uma maneira de mostrar o seu respeito, porque nós acreditamos que o que está dentro da Bíblia é Deus falando. Então, quando Deus está falando, eu vou ficar sentado? Então, você veja bem aqui. Todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as suas mãos. Isso aqui não era no oba-oba, dançando, levantando uma perna e levantando uma mão, depois levantando a outra perna e levantando a mão e fazendo um gingado, não. Isso aqui é o que Paulo diz lá, levantando mãos santas, dizendo: está aqui, Senhor, minhas mãos estão limpas, minhas mãos não estão sujas. Esse levantar de mãos aqui não era uma coreografia. Não, a coreografia, as danças vêm do paganismo. O cristianismo não teve danças até recentemente, quando uma católica romana trouxe as danças para dentro da igreja católica, e os evangélicos, com tudo que é carnalidade de qualquer um, trouxeram aqui a Ana Paula Valadão. Ela foi que disse que trouxe a dança litúrgica para dentro das igrejas, trouxe esse mal, né? Tanto que no estudo que eu fiz na época, eu chamei ela da Jezabel. Jezabel trouxe o culto de Baal para dentro da igreja, aliás, para dentro do templo, para misturar o culto a Baal com o culto a Jeová. Então, a Ana Paula Valadão, ela disse com a boca dela que fui eu que trouxe a dança litúrgica. Agora, interessante, se a dança louvasse a Deus de qualquer sorte, porque o Espírito Santo não guiou as pessoas durante tanto tempo, né, a fazer isso? Esperar que uma católica romana, que idolatra Maria, o Papa e tantas pessoas, guiasse a adoração gospel. Então diz aqui que ele louvou ao Senhor. O povo levantou suas mãos mostrando que não estavam sujas, estavam limpas.
e inclinaram suas cabeças, não ficaram pulando como a gente vê nos shows gospels, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. O corpo estava imobilizado, ajoelhado, com o rosto em terra. Então, isso aqui é adoração. Então você nota que mais de 90% da adoração dos cultos das igrejas, em geral, evangélicas, não é adoração a Deus, não é louvor. Está aparecendo agora, como eles permitiram entrar a dança, está aparecendo uns vídeos no YouTube, onde as moças, elas dançam abrindo as pernas, mostrando a calcinha. É um verdadeiro show erótico. Tem vários desses vídeos, algumas pessoas mostrando como é que é possível isso. Essas danças dentro da igreja católica, essas danças dentro das igrejas evangélicas, dentro de todas as igrejas adventistas, que é uma seita, né? Sem a mínima reverência. Então, quando nós chegamos com Jesus Cristo, a mulher samaritana mostra grande interesse de saber como se adora a Deus, porque os samaritanos, eles ficavam entre duas regiões judaicas. A Samaria foi esvaziada pelos assírios e lá foram colocados pagãos, que devido ao paganismo deles começaram a ter doenças e problemas sérios. Então, para tentar agradar a Jeová, eles misturaram elementos do paganismo com elementos do culto a Jeová. E como eles não queriam seguir a lei de Jeová mesmo, do jeito que estava lá, que dizia que só se podia adorar no templo em Jerusalém, se levar sacrifícios para lá, eles fizeram um templo em Samaria. Então a mulher samaritana pergunta: em qual lugar nós devemos adorar? No templo aqui de Samaria, que era um povo apóstata, desviado da verdadeira fé, heterodoxo, ou seja, outra doutrina diferente da recomendada por Deus. É lá, é aqui em Samaria ou lá em Jerusalém, onde estava a ortodoxia, a doutrina correta. Então Jesus Cristo, ele vai responder aqui em João 4, 23 e 24. Ele diz que nem lá no monte em Jerusalém, até porque no ano 70 o templo ia ser destruído, nem lá no monte Gerizim, lá em Samaria. Aí então ele responde, aqui eu contextualizei para você entender a resposta que Cristo vai dar sobre a verdadeira adoração. Então ele diz: mas a hora vem, e agora é. Cristo estava inaugurando a era do reino de Deus, de adoradores que iam adorá-lo agora, não só cheios do Espírito Santo, mas tendo o selo, a presença do Espírito Santo. E então ele diz: mas a hora vem, e agora é, e que os verdadeiros adoradores, porque existem adoradores falsos, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Lembra que quando o apóstolo Paulo fala de como ser cheio do Espírito Santo, ele diz: com hinos e cânticos espirituais, porque tem os hinos e cânticos sarquicosos ou carnais, desses que não adoram o Pai em verdade, desses que mundanizaram o louvor, que criaram uma liturgia pagã de dança dentro da igreja. Então ele diz aqui: e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E então ele diz: porque o Pai procura a tais o quê? Tais adoradores
que assim o adorem, assim como em espírito e em verdade. Não tem nada a ver com toda essa produção gospel de shows, de discos, de DVDs, de fitas cassetes, toda essa parafernália, toda essa indústria. Você nota que a maioria das músicas evangélicas, às vezes tem até uma letra boa, mas ao fundo tem a percussão, que os tambores é o instrumento por excelência para invocar os demônios e para provocar erotismo. Então o Pai, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Por quê? Porque Deus é espírito e importa, ou seja, Deus não aceita diferente. Deus é espírito, Deus é santo, 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 Kadosh, 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 clamam os inflamados serafins ao redor do trono de Deus, santo, 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 Ele é santo. E, terminando o Velho Testamento, ele diz que Deus quer que façamos separação entre o santo, o sacro e o profano, aquilo que é indigno do santuário. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, de acordo com esse critério. Toda essa lambança aí de cantores evangélicos, você vai encontrar muito pouca música sacra, música de verdadeiros adoradores. E o apóstolo Paulo, ele dá critérios para a gente aferir, medir, julgar se tal coisa é boa ou não para um cristão. Não é só a música, não é só os hinos, mas qualquer coisa. Mas nós vamos aplicar aqui a música. O apóstolo Paulo diz, quanto ao mais, ou seja, quanto a qualquer coisa relacionada com o cristão e seu cristianismo, sua vida, ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Então, qualquer coisa que eu for fazer, dizer, que se relacione comigo, eu só quero se for algo verdadeiro. Eu não quero nada falsificado, nada falso, eu quero verdadeiro. Tudo que é honesto. Então, eu não quero nada que esteja ligado com o desonesto. Tudo que é justo, nada que esteja promiscuído com a injustiça, tudo que é puro. Veja bem, como eu falei, trouxeram danças para dentro da igreja e as dançarinas dançam feito prostitutas em casas em bordéis. Está cheio no YouTube desses vídeos mostrando elas. Interessante que botam mais o elemento feminino. Isso aí é para ganhar membros, para atrair pessoas. Então Paulo disse, isso que eu estou falando não é puro. Tudo que é amável, ou seja, o louvor tem de ser algo não grosseiro, não, vamos dizer assim, baseado na música violenta que existe no mundo, que não respeita nada, que não respeita ninguém. Tudo que é de boa fama. Será que alguém pode dizer que o funk tem boa fama? Como é que alguém coloca uma letra evangélica em um funk, em um reggae, em um rock? Então ele diz, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai, ou isso cantai, isso praticai, isso fazei. Um exemplo aqui de música sacra. Ó, vinde ouvir enquanto de Cristo eu vou cantar, meu Salvador bendito, pois veio me salvar. Cordeiro imaculado, minha alma resgatou, e com seu próprio sangue meu coração lavou. Quando as
seus pés sentado, eu grato cantarei os tão gloriosos feitos do meu Senhor e Rei. Se mesmo quando os males me queiram submergir, eu cantarei de Cristo que os pode destruir. Seguindo na vereda que para o céu conduz, eu cantarei de Cristo a minha vida e luz. Quando eu me achar sem males naquele santo lar, eternamente a Cristo louvarei de cantar. Então isso aí é música sacra, é música espiritual, é um cântico pneumaticose espiritual. E nós vamos saber os elementos que tem uma música sacra. Eu, quando cheguei no seminário, não sabia cantar nada, eu desafinava em praticamente todas as notas. Era, vamos dizer assim, uma comédia de ouvir cantar. Por conta disso, eu decidi aprender instrumento, aprendi a tocar violão, aprendi a tocar teclado, aprendi a tocar acordeon, e sei o básico sobre como é que funciona a música. Sei tocar por partitura, sei tocar por cifra. Não sou um especialista no assunto, mas se não tiver alguém para tocar na igreja, se tiver um violão, se tiver um acordeon, se tiver um órgão, um teclado, eu toco. Agora, existem 3 elementos básicos da música. Toda música tem melodia, harmonia e ritmo. E para seguir o padrão de Deus, onde Deus diz lá que o culto deve ser racional, então a melodia deve ser racional, não deve ser o que alguém chamou o samba de crioulo doido. Tem um monte de cânticos aí que você não sabe para onde vai, não tem começo, não tem meio, não tem fim, mas a melodia são as notas musicais. Então, a melodia é ela que leva a letra, são as notas musicais que levam a mensagem para a mente. Portanto, a melodia é destinada ao espírito do homem. Já a harmonia é quando você junta mais de uma nota para formar um som. Por exemplo, existe a nota de Dó, mas o tom de Dó é formado basicamente por Dó, Sol, Dó, Mi, Sol. Você aperta no teclado essas 3 notas e você tem aí um som harmônico, que harmoniza o Dó, o Mi e o Sol. Quando você toca só uma nota, você vai tocando, por exemplo, deixa eu usar aqui o órgão, usando só a melodia, usando só uma nota. Então, só tocando as notas foi levado, para quem conhece a letra, foi levada a letra para a sua cabeça. Agora, tocando a harmonia, juntando, eu estou tocando mais uma nota. Então, juntei mais uma nota, o som ficou mais cheio. E o ritmo? O ritmo é, vamos dizer assim, o cadenciamento da música. E você pode tocar uma música, essa aqui, que é um pouco mais animada, ou você pode tocar uma música onde você tem um ritmo mais lento. Esses elementos aí, a melodia, você toca uma nota só e você leva a mensagem para a cabeça. Portanto, a melodia, ela é muito importante. Aí vem a harmonia, ela dá beleza, embeleza a melodia, torna
A melodia é destinada ao espírito do homem, a harmonia que embeleza a melodia, ela é destinada ao sistema psicológico do homem, e o ritmo é pura pulsação, é corpo, ele apela ao corpo do homem. Se for um ritmo muito frenético, erotizante, é isso que produz no ambiente. Toda música tem ritmo. Agora a ordem certa é, em primeiro lugar, a melodia, em segundo lugar, a harmonia, em terceiro lugar, o ritmo. A melodia racional, que leva a mensagem, a harmonia dá o aspecto da beleza, da estética, e o ritmo dá o andamento. E essa é a ordem: melodia, harmonia e ritmo. Só que o diabo sempre perverte a ordem de Deus. Diz, não, o que é importante é o ritmo. Vamos tocar aqui um negócio bem doido. Tem música desse jeito. Agora, como é que o diabo vai perverter? Antes disso, só para você ter uma ideia, a melodia, ela deve ter um aspecto espiritual. A ênfase é na melodia, pois ela se dirige à fé em Deus. Essa melodia deve ter começo, meio e fim, não ser um loop infinito, se repetindo, você não sabe quando termina nunca. A harmonia deve ser enlevante, deve ser algo que toque na alma. Deve ser, a ênfase é na melodia, na harmonia é menos ênfase, para que a harmonia não seja tão cheia que escureça a letra. Deve ser bela, porém discreta. E o ritmo? O ritmo deve ser vivo. Como eu coloquei aqui de nota que é o ritmo vivo. Mas vivo é uma coisa, em carnavalesco, doido, é outro. O ritmo deve ser o menos enfatizado. Ritmo é que nem sal. Você coloca uma xícara de arroz na panela, coloca água e coloca um biquinho de sal com uma colher. Você não coloca o mesmo tanto que você colocou de arroz, você não coloca de sal. Só um pouquinho de sal deixa o arroz gostoso. Então o ritmo deve ser o tempero, deve ser o menos enfatizado, só um leve tempero. Deve manter o corpo sob disciplina. Se o ritmo faz você querer dançar, balançar as pernas, levantar as mãos, aí o diabo já perverteu o negócio. Então, 3 categorias de ritmo. O ritmo normal, natural, ele tem um tempo forte, aí tem 2 tempos fracos e um intermediário. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só que na música psicodélica, que ela desliga o cérebro, não interessa a letra, qual o idioma, importante é que ela te envolve todo e faz você pulsar, você dar embicada, você ficar todo frenético, elétrico. Por isso que o rock and roll leva às drogas, leva ao suicídio, leva à depravação sexual, leva ao satanismo. É chamado backbeat invertido. Lembra? No ritmo normal é 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nesse aí já é diferente. É 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E isso aí tem um aspecto pervertedor da psique humana. E tem o breakbeat, o ritmo quebrado. 1, e 2, e 3, e 4, e... Negócio bem doido. O rock é a variação do backbeat, que é o ritmo invertido, e breakbeat, que é o ritmo quebrado. Então isso aqui é irracional, cria todo um clima irracional.
quando começava a se tocar rock, as moças tiravam as calcinhas e jogavam no palco. E o estoque era os instrumentos tocando e os jovens rolando, estava chovendo, rolando na lama, fazendo sexo como se não tivesse nenhuma trave racional. Essa é a música pós-moderna e gospel. O ritmo é mais do que vivo. Era para ter botado aí dissonante. O ritmo é dominante, visando provocar sensações e trânsito. Existe no computador, né? Isso pode ser procurado, um ritmo. Tem até um programa, acho que é i12. Ele tem músicas e ritmos que ela simula todos os efeitos de todas as drogas. Então a música pode provocar o mesmo efeito das drogas. Então o ritmo da música pós-moderna e gospel é dominante, escravizante, visa provocar sensações e transe, tirar do racional. O corpo é forçado a dançar. A harmonia não é elevante, a harmonia é em acordes dissonantes que cansa a mente, acordes bem doidos. A mente desiste, não dá para ela processar isso, ela só desiste. E a melodia está lá no finalzinho. A melodia não importa, pode ser qualquer coisa, não tem começo, não tem meio fim, não tem sentido. Tem uma roqueira, tinha no passado, eu não lembro o primeiro nome dela, mas era O'Connor, saiu, acho que foi na revista Veja, ela dizendo: o meu rock é literalmente suíno, é um berro de porco. Aí como é que eu trago um troço desse para dentro da igreja? Outro exemplo de música sacra. Fundamento pra terra se apoiar, delimitou as praias, fez a espuma que há no mar. Quem faz a cada dia o sol cruzar o céu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor, em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor, em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo, fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor, em majestade, grande é o Senhor. Você vê que tem a ênfase que está na melodia, a letra, ressurgiu para a sua ressurreição de Cristo. Há uma harmonia que embeleza a música, e o ritmo é só um tempero, ele não cobre a música. Então quando o texto lá fala de santidade na adoração, mostra que a adoração ela exige piedade genuína. A piedade é exatamente a forma como a pessoa se relaciona com Deus. Existe um tripé, 3 condições para uma pessoa realmente ser pia, ser piedosa, ser um adorador de verdade. Os 3 elementos da piedade são temor a Deus, amor a Deus e desejo de Deus. Temor a Deus é desejar o caráter de Deus, quando ele diz: sede santo porque eu sou santo.
Então, o verdadeiro adorador a Deus não quer ser como Freddie Mercury, não quer ser como os roqueiros aqui do Brasil, os funkeiros, os cantores sertanejos. Ele quer ser como os levitas, que não imitavam os shows pagãos dados nos templos para Baal. Temor a Deus, levar Deus a sério na vida. Segundo elemento, amor a Deus, é desejar em tudo agradar a Deus. Viver e agradar a Deus, fazendo o objetivo. Eu só vou estar feliz se eu estiver agradando a Deus. Se o que eu estou fazendo não está agradando a Deus, eu não estou feliz. E desejo de Deus é desejar conhecê-lo intimamente. É ter sede de Deus, como o salmista dizia. Eu tenho sede de Deus como a corça tem sede pelas águas. Esse desejo de Deus, a maioria querem apenas conhecer sobre Deus, porém não quer conhecer Deus intimamente. Daí muitos conhecem muita coisa sobre Deus, porém sua vida não tem fruto nenhum. E quando tem, são frutos amargos, porque não há piedade. A verdadeira adoração é piedosa, é baseada no temor a Deus, no amor a Deus e no desejo de Deus. Então, está aí esse gráfico, essa roda, que no centro tem Deus é Espírito. O adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje eu vou somente mencionar cada um desses elementos, desses 8 elementos do gráfico, dessa cosmovisão da adoração. Como é que nós podemos juntar tudo que Deus disse sobre adoração e aprendermos para então sermos adoradores piedosos, adoradores espirituais, adoradores verdadeiros? Então o centro é Deus, o centro da adoração não é o homem. E Deus é Espírito. Se a minha adoração não for espiritual, ela pode agradar o mundo inteiro, porém ela não é recebida por Deus. O primeiro elemento está lá em João 4, 23 e 24. A adoração para Deus é só no Espírito. Deus simplesmente não aceita uma adoração carnal. Não é esse negócio de chegar na igreja e dizer: eu não gostei dos cantos, esse pessoal canta muito morto, essa igreja é muito fria, eu gosto da igreja onde o negócio pega fogo, onde tem sapato de fogo. Vocês sabiam que o sapato de fogo eles trouxeram da macumba, né? Tem nada a ver, foi uma novidade que eles trouxeram lá do norte. Lá no norte se converteram a algumas chamadas mães de santos, na verdade são as feiticeiras modernas, e elas se converteram e levaram toda aquela dança, todo aquele frenesi carnal e imoral para os templos. E então daí vem esse negócio de sapato de fogo, eles rodopiam, rapaz, é tão ridículo a coisa, né? Mas a adoração só no Espírito. Por quê? Cristo disse, João 4, 24, Deus é Espírito, e importa. Ou seja, para Deus só importa, só vale isso, que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A importância que eu estou oferecendo para Deus não vale. Tem critérios. Segundo elemento, quando Cristo diz que, primeiramente, nós vimos que o primeiro elemento é a adoração só no Espírito, né? O segundo, só na verdade. Que me adorem na verdade. Portanto, adorar é santificar-se. Santificar-se fala de separação do que é errado, mundano, profano. É diferença. É outra coisa fundamental dentro do conceito de santificação. O cristão, ele tem de ser radicalmente diferente
do pagão. O cristão, ele namora diferente, ele casa diferente, ele trabalha diferente, ele é um vizinho diferente, porque ele age impelido por sua fé, pelo seu amor, por tudo que é justo, por tudo que é verdadeiro. Ele não ama o mundo como um sistema caído. Ao contrário, o cristianismo ele é contracultural. O cristianismo não é inclusivista. Na realidade, o cristianismo é exclusivista. Então, adorar é santificar-se, que implica em separação do erro, em diferença do erro. E essa separação é separação do mundo caído, é separação do pecado e separação das coisas do diabo. Então, como é que esse pessoal do sapato de fogo trouxeram uma coisa lá da macumba, que é do diabo? A Bíblia mostra claramente isso. O terceiro elemento sobre a adoração: adorar é viver para Deus. E viver para Deus, adorar é semelhança com Cristo. Se eu quero ser semelhante de Cristo, eu decido ser diferente do mundo. A minha maneira de falar, de vestir, de casar, de criar meus filhos, é diferente do mundo. A minha maneira de negociar, a minha maneira de ter lazer, de usufruir o sexo, é diferente da maneira pecaminosa do mundo. A minha relação com o Espírito Santo e não com o diabo. O quarto elemento: adorar só com música racional. Nós temos exemplo aqui. Rejeitar a música psicodélica, essa música contemporânea, esses ritmos dissonantes, esses ritmos frenéticos, esses ritmos que desligam o cérebro. Porque adorar é ter a mente de Cristo. Então, nesses shows gospel, ouvindo essas músicas com pancadaria, com acordes estridentes à guitarra, com toda sorte de zabumba, de coisa para produzir som, você não vai ter a mente de Cristo, vai ter a mente do mundo. O quinto elemento, eu vou apressar aqui porque nós já estamos quase no final. Se eu quero, voltando aqui um pouquinho, se eu quero ter uma adoração somente no Espírito, na verdade, uma adoração que é uma adoração que é produto da vida que eu tenho para Deus, procurando ser semelhante a Cristo, é uma adoração com música racional. Por isso que eu nunca permiti na nossa igreja bateria. Tenho mais de 40 anos que pastor. Nunca permiti os tambores, atabaques, outro instrumento que eles estão botando agora na igreja, os tantãs africanos e pagãos, que os antropólogos dizem que os tambores, a principal finalidade dele é a invocação, é produzir transe, êxtase, e a incorporação de entidades. Eles não dizem demônios, a Bíblia diz que é demônios. Então, se eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade, é só com música racional. Se eu quero ter a mente de Cristo, é música sacra, sim. Adorar só com música sacra. Isso me faz rejeitar a música profana. Adorar é entrar no santuário de Deus. Então não posso levar para o santuário de Deus nada que não glorifique a Deus. Sexto elemento: adorar só com ênfase no cântico. A ênfase não é no artista, não é fazer estrelas. Adorar é cantar com a congregação toda. Sétimo elemento: adorar só com instrumentos sacros. Rejeitar culto show. Adorar é tocar a alma, não é tocar as carnes. E finalmente, culto focado em Deus. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o foco é Deus, é adorar a Deus. Não é agradar, fazer um culto com os meus instrumentos,
os ritmos que eu gosto, mas agradar a Deus. Culto focado em Deus. Então, para encerrar, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você não aceita o que eu estou dizendo, eu sei que muitos não aceitam. Eles querem continuar com seus cultos e os seus tambores baalísticos, seus baalins, seus baals e seus baalins. Um dia eles vão ouvir da boca do próprio Deus, da boca do próprio Cristo: eu não te conheço, eu nunca tive nada com você, você nunca me adorou em espírito e em verdade, você nunca me adorou só no espírito, você queria coisa carnal, você nunca me adorou só na verdade, você queria as coisas falsas do mundo, você nunca me adorou oferecendo sua vida para mim, você nunca teve preocupação em oferecer para mim cânticos racionais com a mente, você queria sensações, prazeres carnais. A sua música era profana, não era sacra. O seu cântico estava centralizado em homem, em estrelas gospel, e não em Deus. Vamos ficar de pé e encerrar esse tempo com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Boa noite.